o que não é o futebol, né? Há 6 jogos atrás, o São Paulo estava brigando para sair da zona do rebaixamento aí do Campeonato Brasileiro. 4 vitórias consecutivas nesse mesmo Campeonato Brasileiro. Depois, o São Paulo já é o 8º colocado. Grande momento, DNA, SPFC na área, galera. Eu queria resenhar aqui, trazer esse pós-jogo para vocês, para a gente conversar um pouco. Eu ia deixar para fazer o vídeo só para amanhã, mas acredito que não tem como a gente não trazer, né? O São Paulo vem em ascensão aí pelo Campeonato Brasileiro. Na verdade, não só pelo Campeonato Brasileiro, vem também em ascensão aí nas Copas. Fez o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, no meu modo de ver, uma boa partida, tomou aquele gol aí no final do jogo aí contra o Atlético Paranaense, assim como aconteceu hoje também, mais um gol aí no finalzinho do jogo aí, essa galera aí que tá jogando atrás aí hoje teve uma defesa sólida, mas não pode tomar esses gols aí no finalzinho do jogo. São Paulo não pode, galera, mais atenção aí. Mas a gente não pode falar aí do trio de zaga, na minha opinião, o que mais aí deu uma destonada aí foi, né, o Sabinão da Massa, mas eu acredito que não comprometeu muito, né? Mas também o Sabinão, a gente sabe que o dono dessa vaga aí, no lugar do Sabino, é o Alan Franco, mas Arboleda e Ferrarese, mais uma vez, uma excelente partida fez esses 2 zagueiros do São Paulo. A Arboleda aí saiu como craque betano do jogo, né? Com mais um gol. 2 gols aí seguidos do nosso Arboleda, né? Fez mais um gol aí que abriu aí o placar do jogo, né? O Arboleda que vem se destacando muito. Na verdade, o Arboleda, todo esse tempo que ele joga no São Paulo, o problema do Arboleda nunca foi futebol. Às vezes ele fazia partida que fazia uma partida boa, uma partida ruim, mas o problema do Arboleda nunca foi futebol. Futebol ele tem e vem demonstrando aí com o Crespo, tanto que nas 2 entrevistas que ele deu aí, ele fez questão de elogiar aí a comissão técnica do Crespo, né? E acredito que o Arboleda foi um destaque, foi o craque betano, e na minha opinião, mais um destaque dessa partida, junto com outro destaque que eu vou falar para vocês aqui, Bombadilha, né? Bombadilha, quem não era o Bombadilha quando jogava com o antigo técnico, né? Que também entrava no segundo tempo, 10 minutos, 15 minutos, né? E agora o Bombadilha tendo chance aí com o Crespo, sendo titular de todos os jogos aí com o Crespo, o Bombadilha deu uma virada de página na sua vida, no seu futebol, porque eu sempre disse, o Bombadilha, vocês podem ver aqui no canal, galera, eu sempre disse, Bombadilha é jogador de seleção paraguaia, é jogador de seleção. Então, se ele é convocado para jogar na seleção, e o Paraguai muito provavelmente vai à Copa do Mundo do ano que vem, ele tem que ter um destaque, ele não tem que jogar bola, ele joga futebol. Então, com o Crespo, ele está tendo aí oportunidade e vem mostrando aí o seu futebol aí com o Crespo. Mais um gol, né? Um gol aí do Bombadilha também, um golaço, na minha opinião. Jogada do Enzo Dias, que deu aí, fez bela jogada, fez também uma boa partida o Enzo Dias. Na verdade, a gente vai pontuar rapidinho aqui. O primeiro tempo, galera, vamos falar aí do primeiro tempo. Já já a gente vai trazer a tabela aí do campeonato para vocês, em que posição está o São Paulo. Mas vamos falar aí primeiro e segundo tempo. Primeiro tempo, o São Paulo... Na verdade, o São Paulo mandou no jogo tanto no primeiro quanto no segundo tempo. São Paulo mandou no jogo os 2 tempos. Só que o primeiro tempo foi muito picotado, muita faltinha aqui, muita reclamação ali. Teve muita essa coisa de reclamação, faltinha. O juiz também picotou o jogo. Pênalti, né? Antes do gol do Arboleda, o São Paulo teve um pênalti a seu favor, bola na mão aí, não foi mão na bola, foi mão na bola, não bola na mão, como o juiz aí interpretou, né? O juiz interpretou como bola na mão, mas na verdade foi mão na bola, pênalti para o São Paulo. Mas em seguida veio o Arboleda aí com assistência aí do Enzo Dias, a Arboleda abre o placar. E foi isso todo o primeiro tempo, né? O São Paulo mandou no primeiro tempo, né? Mas o futebol aí no primeiro tempo foi muito picotado aí também pelo Internacional, que vem numa crise brava, vai pegar o Fluminense dentro da casa do Fluminense aí o retorno aí da Copa do Brasil. Também vai ser um jogo duro para o Internacional. São Paulo, que não tem nada a ver com isso, foi para o segundo tempo da mesma forma que terminou o primeiro tempo, dominando todo o segundo tempo, né? E também o jogo do segundo tempo deu uma melhoradinha, teve alguns picotes aqui, outro ali, mas deu uma melhoradinha aí no segundo tempo, e numa bola, outra vez aí de escanteio, uma zoeira ali que o Luciano faz na zaga aí do Internacional, a bola sobra para o Ferrarese toca para o Bombadilha,
segundo gol do São Paulo, Bombadilha, 2-0 São Paulo, né? E aí sai o Bombadilha, sai o Luciano, entra a galera aí, mais uma vez aí a gente tem que destacar a entrada do Bombadilha, que entrou nesse time do São Paulo e deu uma outra cara a esse meio de campo junto com o Marcos Antônio. A única baixa que eu sinto muito é que eu gosto muito do futebol do Alisson, mas o Alisson está perdido nesse meio de campo aí do São Paulo como um meia armador. O Alisson, ele é muito bom aí como segundo volante, mas essa de meio armador aí não é do Alisson. O Alisson deu uma caída no seu futebol, ainda segue sendo aquele motorzinho aí no meio de campo, mas deu aquela caída. Eu acredito que quando tiver Lucas e Oscar, eu acredito que o Alisson vai perder a titularidade aí nesse meio de campo do São Paulo, galera. O que vocês acham? O Alisson pode perder esse meio de campo aí, essa vaga do meio de campo aí, ou para Oscar ou para Lucas? Eu acredito que o Bombadilha, como está jogando, e o Marcos Antônio, muito provavelmente, quem vai sentar no banco para Oscar e Lucas é o Alisson, galera. E o São Paulo na frente estava com o Luciano e André Silva, que mais uma vez brigou, mas passou em branco. Hoje o Luciano também passou em branco, mas o Luciano ainda toma conta do jogo, né? Reclama, fala, vai reclamar com o juiz, briga com todo mundo, ainda tem aquela, como a gente vem dizer, que ele ainda é brigador dentro de campo, mesmo não fazendo uma boa partida. O Luciano até que não fez, né? Mas a gente não pode também não destacar que o lance do segundo gol foi um salseiro que ele fez ali na zaga ali do Internacional, né? E a bola sobra para o Ferrarese, que toca para o Bombadilha, que toca para o gol. São Paulo que não tem nada a ver com isso. Vou mostrar para vocês, galera, rapidinho aqui, vamos falar aqui na minha colinha, que eu trouxe aqui. Primeiro, a gente vem falar aí os jogos que o São Paulo fez quando o Crespo chegou, né? Derrota para o Flamengo 2-0, o primeiro jogo do Crespo, né? Derrota para o Flamengo de 2-0. Depois o São Paulo vai jogar com o Bragantino lá em Bragantino e faz 2-2 aí, empate entre 2-2 São Paulo e Bragantino. A gente já havia visto aí uma evolução do São Paulo com o Crespo. São Paulo vem para o Morumbi, joga com o Corinthians, faz uma de suas melhores partidas do ano, 2-0 São Paulo no Corinthians, né? E vai até Juventude e ganha do Juventude no jogo muito feio, foi um jogo muito complicado, mas o São Paulo fez 1-0, eu havia dito que esse jogo era um jogo duro, né? E seria 1-0 também. O São Paulo volta para o Morumbi e joga contra o Fluminense, né? E faz a melhor partida do São Paulo no Morumbi, São Paulo voltando a ganhar no Morumbi, coisa que já fazia algum tempo que o São Paulo não ganhava no Morumbi, faz um partidaço e ganha do Fluminense 3-1. Aí tem aquele meio de semana, Copa do Brasil, São Paulo novamente no Morumbi com um time misto, né? Metade titular, metade reserva, faz 2-1 no Atlético Paranaense, e aí a gente já está falando de 1, 2, 3 vitórias seguidas, sendo a do Atlético Paranaense a 4ª vitória seguida do São Paulo na era Crespo, né, no retorno do Crespo, e aí vem jogar com o Internacional, né, a 4ª vitória aí consecutiva no Campeonato Brasileiro e a 5ª vitória consecutiva desde que Crespo chegou de volta aí no retorno do Crespo ao São Paulo Futebol Clube nesse ano de 2025. Então, não tem como a torcida não ficar contente, não tem, porque a gente vê duas coisas, galera, a gente vê duas coisas nesse time. Atitude, que é o que a gente sempre cobra para o São Paulo, mesmo quando perde um jogo, a gente sempre cobra atitude dos jogadores, que joguem. São Paulo vai perder? Vai perder, mas perde jogando futebol, não se entregando como fazia nas partidas com o antigo técnico. E a outra coisa que a gente fala também é a virada de chave, e a gente sempre falou aqui, galera, e a torcida do São Paulo sempre falou, que o problema do São Paulo era técnico. O problema do São Paulo era técnico. Né? O São Paulo tem um bom time no papel. O São Paulo sempre teve um bom time, então o problema era técnico. O Zubeldia não era técnico para o São Paulo. Graças a Deus, né, a diretoria do São Paulo, junto com o seu Júlio Casari, reparou isso antes, né? Porque na parada do Mundial, eles estavam insistindo ainda com o Zubeldia, mas deram uma acordada lá. O Zubeldia meio que pediu para sair, porque entregou o boné,
né? O São Paulo não fez a rescisão, como a gente já falou várias vezes aqui no vídeo, mas isso já é coisa do passado. E o São Paulo com o Crespo é outro, galera. Assim que eu queria trazer essa resenha aqui com vocês. O São Paulo hoje, na tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ele está na 8ª colocação. Deixa eu pegar aqui para vocês a tabela. O São Paulo está na 8ª colocação, com 25 pontos, né? O São Paulo já está olhando a galera aí do G6, né? Já está olhando com carinho aí a galera do G6. Primeiro vem o Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahia, Mirassol, Bragantino, Botafogo, que é o 7º com 26, e o São Paulo aí com 25 pontos. O São Paulo está do G6 a uma vitória. Uma vitória que eu acredito que é a vitória no próximo jogo no Morumbi. Eu acredito que vai ser contra o Vitória da Bahia, se não me falha a memória. Me desculpe se não é contra o Vitória, mas eu acredito que é um jogo contra o Vitória no Morumbi, né? Se não for, coloque aqui no comentário que partida vai ser de volta aí o São Paulo no Morumbi. Eu acredito que é contra o Vitória. E aí o São Paulo está a uma vitória do Vitória para entrar aí no G6 do Campeonato Brasileiro, galera. Campeão, eu acredito que ainda é cedo para a gente dizer, porque a briga lá em cima é briga de cachorro grande, né? Entre Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Bragantino. Acredito que também o Bragantino entra aí, né? Se bem que o Bragantino vem caindo aí com o seu futebol, mas eu ainda acredito que o Bragantino vai também alavancar. Mas o São Paulo, ele vem brigando aí também, eu acredito, briga por um G6, quem sabe aí por um G4, com o futebol maravilhoso que está jogando. A gente fala, mudança de atitude, né? Atitude nos jogos que o São Paulo se encontra. A gente vai falar rapidinho aqui como veio o São Paulo. Veio com Rafael, veio com Ferrarese, Arboleda e Sabino. Veio de ala o Enzo Dia na esquerda e o Cédric Soares, que destoa um montão ainda na ala direita. Meio de campo veio com Alisson, Marco Antônio e Bombadilha, destaque, junto com Arboleda, na minha opinião, fizeram os gols, são destaque. E na frente, Luciano e André Silva, né? Então, esse foi o time que entrou em campo hoje e esse foi o time que saiu vencedor do duelo contra o Internacional. Amanhã a gente vai trazer mais um vídeo para vocês. Essa vai aproveitar agora e vai ver o que está falando a mídia aí do nosso tricolor paulista. E tudo que a mídia falar, a gente vai trazer no vídeo de 9h45, mais ou menos 9h45, 10 horas da manhã, a gente traz o vídeo aqui para vocês, galera, para vocês acompanhar. E também o próximo vídeo, que a gente traz 2 vídeos todos os dias no canal, um às 9h45 e outro às 5h30 da tarde aí, a gente traz vídeo com notícias quentinha, fresquinha do nosso tricolor paulista. Assim que o que a gente pede para vocês, deixa aquele joinha para fortalecer o canal, se inscreva se você não é inscrito, e aqui sempre, galera, vamos São Paulo! Até a próxima, um abraço e que a gente tenha uma boa semana, tanto para mim quanto para vocês, galera. Que Deus abençoe a todos.